Pessoal, eu entrei em uma empresa, né, como gerente industrial, e aí eu comecei a fazer o diagnóstico, né, de como estava o cenário atual da empresa. Isso é muito importante, hein? A gente está falando de indicadores. É muito importante você detectar o cenário atual e depois, quando fazer as mudanças, você usar os indicadores comparando o que era antes e depois. Tá? Isso é muito importante. Se você não fizer isso antes, depois você não vai ter como falar que melhorou, tá? Mas antes era como? Muito importante. Nenhum médico sai fazendo uma cirurgia no cara sem fazer um diagnóstico. Ok? Então isso é muito importante. Então, faça o diagnóstico antes. Essa fábrica ali com 280 funcionários, ela foi crescendo, né? Então ela tinha um barracão, cresceu, colocou outro barracão, cresceu, construiu outro barracão. O que aconteceu? Foi ficando com paredes no meio. E essas paredes, elas impediam de fazer um fluxo contínuo, criar a linha de fluxo contínuo, né? Na produção, acabava tendo que desviar, a empilhadeira desviava, todo mundo tinha que desviar. Então foi assim que a gente partiu para uma situação de remover essas paredes. Foram mais de 90 metros linear aí de paredes, tirando de vários setores, para que a gente conseguisse orientar as linhas, né, de forma a ter fluxo contínuo. Bom, por que eu estou dando esse exemplo? Se você olhar, só de saber que vai ter fluxo contínuo, você fala, pô, já vale a pena, né? É bom para a empresa. Mas assim, ser bom para a empresa é porque algum indicador vai melhorar. Então, o que tem, tirando as paredes, o que vai ocorrer, né? O que vai ficar melhor, né? Aí a gente pôde determinar indicador de tempo de processo, o tempo de processo que era antes e depois, quantos metros os colaboradores se deslocavam antes e depois, né? Quantas unidades era produzido antes e depois, quantidade de defeitos, tá? Ocorre. Você não tem sequenciamento da atividade entre um processo e outro, há um pequeno estoque, você acaba tendo alguns defeitos, porque quando o fluxo é contínuo, se tem um erro de uma máquina que depois já vai para outra, a outra já pega. Agora você imagina uma máquina para ir para outra, ela estoca um pouco para depois levar. Aquele estoque pouco que você leva em processo pode estar com defeito. Então são indicadores para a mudança, porque senão depois você vai falar, nossa, ficou bom mesmo, mas você não vai ter argumento. Claro, indicador tem que ser claro, né? Tem aí, né, os KPIs, né? Os KPIs, os indicadores-chave de processo. Mas, independentemente, o que você tem que fazer, vai fazer uma mudança, tem que ter um indicador para garantir que aquilo é uma melhoria. Tá? Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos lá. Ó, vamos pensar, teve uma empresa que parou de emitir boletos, né? Boleto antes, imprimir boletos, parou de imprimir boletos. Os boletos eram impressos antes e mandava para o cliente, certo? E começou a fazer um trabalho de eliminar esses boletos, mandando via e-mail, no celular, né? Mensagem, começou a enviar. Qual o indicador para essa mudança? Pô, quantidade de boletos impressos, quantidade de papel A4 comprado. Só que lembrem-se, pessoal, quanto era antes e quanto é depois. Tá? Eu já fiz muita situação de partir para mudança, mudou, teve resultado, só que não consegui me explicar o resultado claramente. Por quê? Eu não peguei dados de antes, eu não fiz um diagnóstico correto, né? Lembra que eu falei, o médico, ele não opera o cara sem fazer um diagnóstico. O cara pode estar morrendo, o diagnóstico pode ser rápido, mas tem que fazer o diagnóstico, né? Para entender qual é o real problema e tomar a medida na forma certa, né?
Apesar que às vezes tem uns médicos aí que, né, umas histórias que opera joelho errado, né? Tem essas histórias, né? O joelho do cara era o direito que estava com problema, operaram o esquerdo, né? Acontece, né? Mas faça o quê? Faça o diagnóstico, colete as informações, determine um indicador para aquela mudança e aí sim execute a mudança, tá bom? Então, se de alguma forma fez sentido, se inscreve no meu canal, dá um joinha que isso dá uma força muito grande para a gente continuar, ok? Pessoal, saúde, sucesso e até breve!